Queridos e amados irmãos, que a paz do Senhor seja com todos. Graças a Deus por mais uma semana de vitória. E nós estamos de volta aí com mais um vídeo de Escola Bíblica Complementar. Um vídeo que é comprometido com a poderosa Palavra de Deus. Queremos inicialmente agradecer aos muitos irmãos que têm se inscrito neste canal. Nós já estamos aí com mais de 10.500 inscritos nesse canal. Muito obrigado. Muito obrigado por vocês que têm feito comentários também no vídeo, que têm nos ajudado. E nós também ficamos muito felizes em saber que muitas pessoas estão sendo edificadas através desses vídeos. Este vídeo é um vídeo que visa complementarizar a nossa lição e todas as nossas lições aqui comentadas, nós dispomos elas em 10 tópicos para que você possa ampliar então aí o seu conhecimento da lição e de repente você construir uma abordagem mais sistemática no seu ensino. Muito bem, queridos irmãos, nós comentamos toda semana as lições que são publicadas pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus, lição de adulto. Nesse trimestre nós estamos com esta lição. Todo trimestre sai uma nova lição. Esta lição desse trimestre é a Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa, lição que está sendo comentada pelo pastor Douglas Batista, que é pastor na Assembleia de Deus em Brasília e também ele é presidente do Conselho de Educação e Cultura da CGADB. É o nosso estimado pastor que está comentando as lições desse trimestre. Cada lição ela vem comentada em 3 tópicos, até porque o comentarista está limitado pelo espaço e pelo tempo que ele tem para comentar a lição. E nós aproveitamos o seu comentário e construímos então 10 tópicos que de repente nós montamos aí uma nova ideia, construímos um novo pensamento. E isso só enriquece o ensino da palavra. Muito bem, queridos, a lição de hoje é a lição número 4 para 26 de abril de 2020. Lição número 4 para 26 de abril de 2020. O título da lição é A Iluminação Espiritual do Crente. Um assunto interessantíssimo. Se você não se inscreveu ainda no canal, aí embaixo tem inscreva-se, você clica aí, aí depois vai aparecer os sininhos, você clica naquele sininho de todas e você vai receber todas as notificações. Também tem uma mãozinha assim e você pode clicar, nós chamamos aí de like, ou de gostei, e essa sua participação contribui para que esse vídeo ele seja distribuído para mais pessoas e que ele permaneça. Graças a Deus nós estamos no 2º ano que estamos comentando aqui a lição de adultos, sempre nesse nosso estilo, simples, porém objetivo. Ok, meus amados irmãos, então lição número 4 para 26 de abril de 2020, a iluminação espiritual do crente. O nosso textual vai dizer assim: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Efésios 1, versículo 17. Verdade prática nos diz: a vocação do crente inclui a herança de preciosas riquezas conferidas aos eleitos pela grandeza do poder de Deus. Leitura bíblica em classe se encontra em Efésios capítulo 1, versículos 15 a 23. Se você não dispõe da lição, mas você tem uma Bíblia em sua casa, você pode acompanhar na sua Bíblia. Efésios capítulo 1, versículos 15 a 23. Pelo que, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação,
tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobre-excelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia não só neste século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em nós. Muito bem, queridos, aqui está então a leitura, praticamente oficial aqui da lição. Nossa introdução vai dizer, ainda no primeiro capítulo, o apóstolo Paulo inicia uma longa sentença assim dividida. Primeiro ele comenta sobre as ações de graças, ou faz as ações de graças. Depois, oração intercessora. E depois, confissão e louvor e exaltação. Nessa sentença, somos exortados a louvar ao Senhor pela nossa eleição, buscar a iluminação do Espírito para compreender a dimensão de nossa chamada e herança divina, bem como entender a grandeza do poder de nosso Deus. Ok, meus queridos, então eu quero me prender ao título da lição, que fala sobre iluminação. Bom, eu preciso fazer aqui antecipadamente uma diferenciação entre iluminação, revelação e, vamos dizer, inspiração. A iluminação consiste na capacidade dada a nós pelo Espírito Santo de compreendermos a revelação. Então, quando eu leio um texto bíblico e entendo com clareza esse texto, eu estou sendo iluminado pelo Espírito Santo. Eu não estou sendo revelado. A revelação já é a palavra. A capacidade de entender a palavra revelada, a isso nós chamamos de iluminação. Revelação, obviamente, é esta mensagem que o Senhor disponibiliza para nós. Então, algo que estava oculto, que nós não conhecíamos, nem tínhamos capacidade de perscrutar, isso se nos aparece. Então, a isso nós chamamos de revelação, que é justamente tirar o véu e mostrar algo que não aparecia. E a revelação está aqui então na palavra. E a inspiração é a capacidade que Deus deu àqueles que escreveram a revelação de escrever exatamente aquilo que Deus propusera escrever. Não sei se fiquei claro para os irmãos, mas a isto nós entendemos como iluminação, revelação e inspiração. A nossa temática de hoje vai falar sobre a iluminação, que é essa capacidade dada pelo Espírito Santo a nós de entendermos as coisas de Deus que vêm como revelação, ok? Então, a nossa lição ela está aqui com os 3 tópicos que são comuns à lição. No primeiro tópico, o comentarista vai estar falando sobre a esperança da vocação e as riquezas da glória. O segundo tópico, a sobre-excelente grandeza e força do poder divino. E o terceiro tópico, Cristo, nosso exemplo de exaltação. Eu quero me empreender mais a questão da iluminação e tentar, eu sou muito assim centrado no título da lição. Se o título da lição é iluminação, nós temos que falar sobre iluminação nas diversas áreas que estão aqui inseridas na lição. Então, o título é a iluminação espiritual do crente. E é em cima disso
que nós vamos trabalhar. Então eu montei aqui 10 tópicos, irmãos, que nós vamos aqui navegando sobre a lição. Então, em primeiro lugar, iluminação sem a qual não teríamos a profunda convicção do nosso pecado. Esse item não está sendo comentado aqui, mas eu gostaria que os irmãos ampliassem um pouco isso e ensinassem na sua classe e compreendesse que essa profunda convicção do nosso pecado, isso depende de uma iluminação do Espírito Santo. Ora, eu tenho diante de mim a palavra, que é a revelação. E se eu leio esta revelação sem a iluminação do Espírito Santo, eu jamais vou entender a proposta da palavra, e não entendendo a proposta da palavra, eu não posso confrontá-la com o meu estado de ser, com o meu pecado, com a minha situação de homem pobre, pecador, destituído da glória de Deus. Ok, meus irmãos? Então, sem a iluminação, ou iluminação, sem a qual não teríamos a profunda convicção do nosso pecado. Só é possível alguém entender-se como pecador e entender Jesus como o supremo Salvador e único Salvador. Nós só temos condições, ou esse processo só tem condição de acontecer, se nós formos iluminados pelo Espírito Santo. Segundo tópico que eu coloquei aqui, iluminação sem a qual nunca enxergaríamos a salvação de Cristo. Há um texto em 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 3 e 4, que eu quero ler, que é aquele texto que fala sobre o Deus deste século. 2 Coríntios, capítulo 4, vamos lá. 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 3 e 4. Vamos lá. Estamos chegando. 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 3 e 4. Diz assim: mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então isso fala do homem ímpio, distanciado de Deus, cego pelo Deus deste século, que os irmãos já sabem muito bem quem é. Os versículos 18 e 19 da lição diz assim: tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, e que fala do aspecto de salvação também. Então, nós, sem esta iluminação, não enxergamos com nitidez, não enxergamos com profunda convicção o nosso pecado, e em segundo lugar, também não enxergamos a salvação de Cristo. É por isso que muita gente está aí caminhando, marchando para o inferno, na porta larga, no caminho largo, e você fala do Evangelho, mas a pessoa não enxerga. Ela tem uma Bíblia em casa, dorme com a Bíblia aberta no Salmo 91, no Salmo 23, mas não enxerga a verdade. Então, esse primeiro e segundo item, eles estão conectados entre si. Ok, meus irmãos? Terceiro lugar, eu enumerei aqui: iluminação que nos faz discernir o espiritual. Sem esta iluminação, nós também não discernimos o espiritual. Porque o mundo espiritual, ele não é enxergado com esses olhos carnais que nós temos. Alguém disse que o crente tem 4 olhos, né? Tem esses 2 olhos, né? Que ele enxerga as coisas físicas, e dentro dele tem 2 olhos espirituais, que ele enxerga as coisas que pertencem a outra dimensão,
que é a dimensão espiritual. Os irmãos reparem, eu vou parafrasear porque a gente já conhece bem, não vou ficar lendo muito que a gente vai perdendo aqui um tempo. João 3, de 8 a 10, nós vamos verificar Jesus conversando com Nicodemos. Veja, a Bíblia faz questão de dizer que Nicodemos era um príncipe dos judeus. Ele foi ter com Jesus de noite, certamente com medo de ser visto e ser denunciado, e ele era um fariseu, renomado e tudo mais. Ele foi conversar com Jesus de noite. Ele chegando lá, ele disse: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus disse: na verdade, te digo, Nicodemos, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos, que não enxerga espiritualmente, irmãos, mas só enxerga fisicamente, ele diz: mas Senhor, como é que pode ser isso? Como é que o homem pode entrar no ventre materno e nascer? Para ele estava difícil, E Jesus diz: não, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. E há uma parte onde Jesus disse: você sendo mestre em Israel, não sabe essas coisas? Ora, irmão, não sabe porque está cego espiritualmente. E depois Jesus vai falar aquele texto clássico do versículo 8, ele diz: o vento assopra onde quer e ouves a sua voz. Assim é todo aquele que é guiado, dirigido pelo Espírito Santo. Então, esta pessoa que é dirigida pelo Espírito Santo, ela discerne tudo e por ninguém é discernido. E como nós precisamos, irmãos, de pessoas espirituais, existe até um dos dons espirituais, que é o dom de discernir os espíritos. Mas esta iluminação, ela nos capacita a discernir o espiritual. Às vezes o que está acontecendo, a gente está focado na pessoa. Às vezes você tem um problema na sua casa, você está focado na pessoa. Esta pessoa é um problema, essa pessoa está me perturbando, essa pessoa está me matando, essa pessoa está me contrariando. E às vezes nós deixamos de ver o que está por trás dessa pessoa, que muitas vezes é de ordem espiritual. Às vezes é de ordem física, psicológica, A pessoa está precisando aí de um psicólogo, de um psiquiatra, de um psicanalista. Mas existem coisas que o psicólogo não resolve, psicanalista não resolve, psiquiatra não resolve, só resolve no mundo espiritual, porque é de ordem espiritual. 1 aos Coríntios capítulo 2, versículo 14, Paulo vai dizer: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Quarto lugar, iluminação que nos faz agir com sabedoria. Aqui eu tenho que ler esses textos, irmãos? Iluminação que nos faz agir com sabedoria. Ou coisa ruim é quando um crente age sem sabedoria. Mas esta iluminação, ela nos faz agir, meus irmãos, com sabedoria. O iluminado, ele age com sabedoria. Vamos ver o que está escrito lá em Provérbios 2, 6. Olha a preciosidade da sabedoria. Provérbios capítulo 2 e o versículo 6. Porque o Senhor dá a sabedoria, da sua boca é que vem o conhecimento e o entendimento. E vamos para um texto que está também em Tiago, capítulo 3, vamos lá, Novo Testamento. Vamos lá, Tiago, capítulo 3 e versículos 13 a 17. Já estamos pertinho aqui. Tiago, capítulo 3, 13 a 17. Olha, quem dentre vós é sábio e entendido? Mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas se tendes amarga inveja e sentimento contencioso em vosso coração, não vos glorieis nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena
animal e diabólica. Veja, há uma sabedoria terrena e há uma sabedoria espiritual. Porque onde há inveja e espírito contencioso ou de contenda, aí há perturbação e toda a obra perversa. Mas a sabedoria que do alto vem é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. E por que não dizer também, irmãos, que o dom da palavra de sabedoria é um dom espiritual, é um dom, não é, onde nós somos usados pelo Espírito Santo, tanto na palavra de conhecimento como na palavra de sabedoria. Às vezes você tem uma pessoa, porque conhecimento difere de sabedoria. Uma pessoa pode ser analfabeta, não é, e ela ter sabedoria. Uma outra pessoa pode ser intelectual e não ter sabedoria. Conhecimento é uma coisa, sabedoria é outra coisa. Quando somos iluminados pelo Espírito Santo, irmãos, nós agimos com sabedoria. Quantas vezes nós vamos tomar uma atitude e achamos que está tudo certo, o cronograma está certo, a agenda está certa, os vizinhos dizem que está correto, a família diz que está correto. O Espírito Santo diz, não vá por aí, porque isso aí é embarcar numa canoa furada. Todo mundo diz para você ir por aquele caminho, mas o Espírito Santo que te ilumina e te faz agir com sabedoria, não é? Você vai tomar um caminho totalmente diferente. E muitas vezes, irmãos, nós somos confrontados com situações que você tem que responder a queima-roupa. Então, é algo assim difícil e que na hora Deus nos ilumina e a gente, não é, fornece. Eu me lembro, nós tínhamos o nosso saudoso pastor-presidente, pastor José Antônio dos Santos, muito conhecido como pastor Zeneco, e ele disse que um dia ele ia passando em frente a uma mercearia e o dono daquela mercearia chamou o pastor na cidade assim, aí disse, pastor, o que significa aquele nome Assembleia de Deus? Aí o pastor disse assim, olha, a Assembleia de Deus é uma reunião de Deus, uma Assembleia é um conjunto de pessoas reunidas, e se é de Deus, então é uma reunião de Deus. Aí o dono daquela mercearia disse, e por que lá tem tanto crente fofoqueiro, e tanto crente que compra aqui e não paga, e tudo mais, e lá não está escrito que é uma reunião, uma Assembleia de Deus, e como é que tem esse pessoal lá dentro? Olha, irmãos, a queima-roupa, o homem não era crente, né? Aí o pastor, na hora, iluminado pelo Espírito Santo, chegou a ele uma palavra de sabedoria. Aí ele disse para aquele dono da mercearia, ele disse assim, o senhor sabe o que é uma casa de saúde? Aí o dono da mercearia disse, sei. Ele disse, o que é uma casa de saúde? Ele disse, uma casa de saúde é um hospital. Ele disse, e o que é que tem lá dentro? Ele disse, lá dentro tem gente com a perna quebrada, a cabeça quebrada, né, que levou uma facada, levou um tiro, está doente, pneumonia, está cheio de... Ele disse, então, e lá não está escrito casa de saúde? Como é que está cheio de doente lá dentro? Ele disse, a igreja, meu amigo, é a mesma coisa, a igreja é um grande hospital. Ali não é uma reunião de pessoas perfeitas, são pessoas compradas, remidas pelo sangue de Jesus, mas que estão num processo de santificação. Então, irmãos, uma palavra que veio assim, em cima da... a queima-roupa, ele teve aquela resposta de sabedoria. Eu digo que isso acontece quando a gente é iluminado pelo Espírito Santo para ter uma palavra de sabedoria espiritual. Eu estou no campo espiritual. Quinto lugar, iluminação que alarga o nosso conhecimento. Versículo 17 diz, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Ora, quando nós temos espírito de sabedoria e espírito de revelação, irmãos, automaticamente nós somos cheios do conhecimento de Deus. Por isso que Oséias disse, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como nós desenvolvemos esse conhecimento no Senhor?
na medida que somos iluminados. Eu vou lendo a palavra, que é a revelação, o Espírito Santo vai esclarecendo ou jogando luz sobre aquilo que eu não consigo entender, e eu vou aprendendo. Eu vou aos cultos, e lá no culto o pastor está transmitindo a palavra, e ali está o holofote ligado, a iluminação está ali. Muitas coisas que eu não entendo, muitas vezes, quando o pastor fala, digo, agora entendi o sentido desta palavra, né? Então, a gente vai crescendo no conhecimento do Senhor. O profeta Oséias disse, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Não é? Eu hoje mesmo estava lendo um livro de um pastor muito estudioso, e ele hoje me disse uma palavra que esclareceu um texto que eu sempre imaginei diferente. Ali Mateus 6, que fala sobre a ansiedade da vida, e o Senhor Jesus diz assim, quem pode acrescentar um côvado à sua estatura? Eu sempre pensava que era no nosso crescimento, mas não está falando da minha estatura física, mas o desenvolvimento da sua vida. É como se dissesse, quem pode acrescentar um côvado à sua existência aqui na terra, à sua vida, não é? Então, foi um outro sentido. Eu pensei que era o crescimento físico, né? Então, veja só, irmãos, o que é isso? É a gente sendo iluminado e aumentando em conhecimento. Eu sempre digo que a revelação, ela é progressiva. Tanto historicamente, eu quero dizer historicamente que nós temos lá a época dos patriarcas, não é? E depois dos patriarcas vem aí Moisés, e eu digo que lá em Moisés a revelação ela se amplia mais, e depois de Moisés nós temos aí os profetas, e depois nós temos o evento Jesus, quando Jesus vem a este mundo, e aí Jesus vai explicar o Antigo Testamento, e isso progride também na revelação. Depois nós temos os pais da igreja que vão comparar Antigo Testamento, evento Jesus, Novo Testamento, que é posterior, e as experiências vividas por eles, e essa revelação vai se ampliando historicamente, e esta revelação é progressiva também pessoalmente. Ou seja, eu completei em janeiro 42 anos que aceitei Jesus como meu Salvador, e a cada ano esta revelação vai aumentando na minha vida. Na medida que eu vou descobrindo coisas novas, vou aprendendo coisas novas, essa revelação vai se ampliando. Estamos em 2020, Deus me livre de em 2021 ser o mesmo pastor de 2020. Eu preciso crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Então, essa iluminação, ela alarga o nosso conhecimento. Sexto lugar, eu até pulei aqui, vai dar um tópico. Sexto lugar, iluminação, deixa eu colocar aqui já para não confundir. Iluminação que nos faz enxergar as riquezas da glória de Cristo. Isto é feito mediante a iluminação. Versículos 19 a 22 vai dizer: e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo à sua direita nos céus. Olha, Cristo ressuscitado à direita do Pai nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Hoje, vou dizer coincidentemente, eu estava lendo neste manual que eu estou dando uma estudada, falando sobre a crucificação de Jesus. Então, como Jesus foi humilhado, espancaram ele, cuspiram nele, colocaram túnica vermelha nele para zombar dele como rei, colocaram coroa de espinho nele. Quer dizer, ele foi muito escarnecido, muito escarnecido. E, meus queridos, hoje
ele habita na glória, né? Ele foi para a glória que ele tinha antes de se manifestar aqui na terra. Ele sempre teve na glória com o Pai. Sempre foi glorificado junto com o Pai, né? Mas quando ele desce, ele se auto-humilha, não é? Ele se auto-reduz, vamos colocar assim, para assumir a plataforma da humanidade, participar, não é, das aflições que nós participamos aqui, não é, viver entre os homens, não é, se vestir dessa pele humana e morar conosco aqui e padecer como todo homem padece. Mas agora ele está em um estado de glória. E essa iluminação me faz enxergar as riquezas da glória de Cristo. Você vai ver lá em Apocalipse, né, que os 24 anciãos, irmãos, eles se levantam dos seus tronos, tiram suas coroas da cabeça e depositam ao pé do Cordeiro. E João teve visões, né, de multidões, dizendo: digno, né, o Cordeiro que foi morto, né, de receber glória, honra, majestade e etc. João 17, 5 e 24, eu quero ler aqui um trecho que faz parte da oração sacerdotal de Jesus. João 17, versículos 5 e 24. Jesus diz: e agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. E o versículo 24, ele diz: Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. O crente iluminado pelo Espírito Santo, ele tem consciência, certeza, não é, desta glória que reside em Cristo Jesus, nosso Salvador. Então, sexto lugar, iluminação que nos faz enxergar as riquezas da glória de Cristo. Agora, sétimo lugar, iluminação que nos faz perceber o poder de Deus. O homem sem iluminação, ele conhece o poder de Deus? Não. Ele pode ter uma ideia, mas ele não participa, ele não comunga deste poder, ele não experimenta deste poder. Então, veja, meus amados irmãos, em Mateus 28, 18, que é um texto que nós temos de cor, vai dizer, Jesus falando: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Né? Em João 6, 68, Pedro vai dizer a Jesus: para onde iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Ou, para onde iremos nós, se só o Senhor tem o poder que nós precisamos? Se o Senhor, só o Senhor tem aquilo que nós precisamos. Romanos 1,16, Paulo vai dizer assim: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Por que Paulo não se envergonhava? Porque ele sabia que o Evangelho era poder. Porque Paulo sofria, não é? Ele naufragou diversas vezes, ele dormiu no abismo, ele foi preso, ele foi chicoteado diversas vezes, não é? Ele foi rejeitado pelos irmãos, ele sofreu talvez mais do que todos os apóstolos, mas ele não abria mão deste Evangelho, porque ele sabia que Deus era poderoso. Ele mesmo disse que Deus é poderoso para guardar o seu tesouro até aquele dia. Versículos 19 a 22, que eu mencionei aqui como a glória de Cristo, esse texto também, ele pode respaldar a questão de nós percebermos o poder de Deus. Veja que diz aqui a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós. Cristo, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo à sua direita nos céus. Jesus está onde? À direita de Deus Pai. Isto é poder. Ele está acima de todo principado, de todo poder e potestade,
domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Nós temos muitos homens que se dizem poderosos na terra, mas fiquem tranquilos que vai chegar o dia que todo joelho há de se dobrar diante de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que é o Todo-Poderoso. Graças a Deus. Essas referências bastam. Vamos para o oitavo ponto. Iluminação que nos esclarece quanto à dimensão da nossa chamada e vocação. Olha o tópico 1 e o subtópico 2, como nos diz aqui. A esperança da vocação. Olhe, em sua petição a Deus, Paulo intercede para que o Espírito Santo ilumine os crentes a fim de saberem qual seja a esperança da sua vocação. Assim, eles seriam capazes de experimentar e conhecer profunda e espiritualmente o privilégio ou os privilégios de serem vocacionados. Irmãos, vocação, chamada, é algo que toca a nós. Eu fui chamado e eu fui vocacionado. Você foi chamado e você foi vocacionado. Mas se eu disser para você que nós temos pessoas que têm uma chamada, que têm uma vocação e que não conseguem enxergar isso. Às vezes uma outra pessoa é que diz, meu irmão, eu acho que você tem capacidade para fazer isso. Ele diz, ah é? Então assim voando, perdido, não sabe a vocação para a qual foi chamado. E nós precisamos saber. Outros dizem que têm a vocação, mas agem como se desprezassem esta vocação. Então, é de bom alvitre nós entendermos que precisamos dessa iluminação para percebermos a dimensão da nossa chamada e da nossa vocação. Sem esta iluminação, você fica com a sua vocação e chamada atrofiados. A gente precisa desta iluminação. Os irmãos vejam que quando Deus chama Samuel, Samuel é um garoto, mas nós podemos ilustrar com isso. E Deus está chamando e ele está pensando que é Samuel que está chamando. E ele vai lá em Samuel. Samuel, não, meu filho, não chamei você não, vai deitar. Aí daqui a pouco Deus chama de novo, ele vai de novo. Quando ele vai pela terceira vez, aí Samuel desconfia, diz, não, isso aí tem algo estranho. Meu filho, quando você ouvir a voz, Samuel, Samuel, você diga, fala que o teu servo ouve. Então nós podemos dizer que o menino, não porque tivesse uma maldade nele, alguma coisa assim, não, ele não entendia ainda a voz de Deus, ele não entendia a sua chamada, a sua vocação, ele era um garoto. Mas eu estou ilustrando aqui quando alguém tem uma chamada e às vezes tem uma vocação e não percebe que tem isso. Mas nós fomos chamados e fomos vocacionados, detalhe, para uma grande obra, para a mais excepcional de todas as obras, e precisamos de iluminação para entender isso. Vamos para o 9º lugar, estamos caminhando para o final. 9º lugar, iluminação que nos faz aquilatar as riquezas da glória da sua herança. Tópico 1 e subtópico 3. As riquezas da glória da sua herança. Na oração, o apóstolo pede para que os crentes entendessem as riquezas da glória da sua herança. A expressão sua herança enfatiza o que Deus deu aos seus eleitos. Já o termo riquezas refere-se às maravilhosas bênçãos que acompanham o plano da salvação, tais como o perdão dos pecados, a adoção de filhos e as bênçãos que serão desfrutadas no porvir. Como, por exemplo, vermos a Deus, a Cristo e o adorarmos. Sim, no dia aprazado, os fiéis estarão reunidos nas bodas do Cordeiro. Então os salvos tomarão posse da herança preparada
desde a fundação do mundo. O que é isso, irmãos? É uma iluminação que nos faz entender a herança gloriosa que o Senhor nos concedeu. Então, é possível que alguém viva uma vida cristã sem entender as grandes bênçãos que ele tem. Charles Spurgeon dizia que é possível alguém morrer de fome, tendo diante de si uma mesa farta de pães, né? Então, meus amados irmãos, nós precisamos entender como você percebe que alguém já entendeu essas riquezas de herança que ele tem do Senhor, pela oração de gratidão que ele faz. Então a gente precisa agradecer, irmãos, por muita coisa. Eu estou falando de bênçãos que nós somos iluminados, que nós discernimos e que nós descobrimos. Não estou nem me referindo àquelas que a gente nem toma conhecimento. Então, irmãos, pela Bíblia já dá para a gente ver muita coisa. Nós fomos eleitos, né? Como igreja estamos predestinados para a salvação. Glória a Deus por isso, né? Nós temos os dons espirituais. Tem irmãos que estão na igreja, não sabe, você não ouve, né? Antigamente era comum chegar no púlpito, né, das igrejas, pedido de oração para a pessoa ser batizada com o Espírito Santo. Nós somos pentecostais, cremos no batismo com o Espírito Santo, com evidência de línguas estranhas. Então, um jovem aceitava Jesus, a turma já dizia, olha, busca o batismo com o Espírito Santo, busca o batismo com o Espírito Santo. Quando éramos batizados com o Espírito Santo, o pastor dizia, olha meu filho, busque, olha, tem o dom da palavra da sabedoria, tem o dom da palavra do conhecimento, tem o dom de profecia, tem o dom de variedade de línguas, tem o dom de interpretação das línguas, tem os dons de curar, tem o dom da fé, tem o dom de discernir os espíritos e por aí vai. Então, são bênçãos, irmãos, que estão na mesa, para que a gente estenda a mão, né, e pegue. Isso é para a igreja. E outras riquezas, né? Aqui está dizendo que essas riquezas se referem, né, às maravilhosas bênçãos que acompanham o plano da salvação. Tem gente, irmão, que é salvo e não quer nem ser batizado nas águas. Eu tenho encontrado uns crentes assim. Ele diz que aceitou Jesus, meu irmão, e o batismo? Não vai para a classe do discípulo? Ah, não, pastor, eu não estou preparado. Não, meu filho, não estou preparado, não. Você precisa aceitar Jesus como seu Salvador de verdade, que eu acho que você não aceitou, porque quem aceita Jesus de verdade, irmão, ele quer progredir. Então ele já vai para uma classe de discipulado, já vai sendo batizado nas águas. Quando ele é batizado nas águas, já volta, entra numa classe mais madura, vai aprendendo, daqui a pouco faz um curso de teologia, né? Daqui a pouco está aí um obreiro, prestando um serviço na casa dele. Não fica aquele crente anão, crente nanico, que nunca cresce. Não, ele tem que progredir e tem que entender, né? Tem que ter a iluminação para descobrir a sua herança. Imagine, existem pessoas que morrem, irmão, e deixou uma herança e nem sabe que essa herança existia. Estou falando aqui no plano terreno. E tem gente que vai partir dessa para outra sem saber que há bênçãos aí, mesa recheada de bênçãos de Deus para a sua vida. Mas que o Espírito Santo me ilumine você para a gente usufruir, irmão, da herança que Deus nos concedeu aqui nesta vida, que o reino começa aqui, e as heranças que estão lá no porvir. Eu sei que lá eu vou receber um novo nome, essa eu já sei, né? Olhe lá no Apocalipse, ao que vencer, né, eu lhe daria uma pedrinha branca, na pedrinha branca um novo nome. Ao que vencer, eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Você sabe que você vai se assentar no trono com o Senhor Jesus? Então tem gente que não sabe. Então, pastor, onde eu descubro essa minha herança? Aqui o testamento, aqui está a sua herança, tudo que você tem direito, não é? E mais alguma coisa. E tem outras que o Senhor diz assim, aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, nem subiram ao coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E vamos então para o fechamento. É por isso que lá em Mateus 6, 19 e 20, o Senhor diz, não ajunteis tesouro na terra, onde o ladrão rouba, né, a ferrugem consome, a traça corrói, mas ajunte tesouro no céu, onde nem o ladrão rouba, nem a traça corrói, né,
e nem a ferrugem consome. 10º e último lugar, o nosso tema é iluminação. Iluminação que nos faz ver Deus como sustentáculo de todas as coisas. Olha, nós estamos aqui vivendo, eu estou gravando esse vídeo aqui, nós estamos aqui, Alagoas, né, dizem que vai caminhando para o pico, né, do coronavírus. Então nós estamos aí, o país todo apreensivo, os irmãos estão acompanhando, estamos orando por essa situação, para que o Senhor aplaque essa situação, tenha misericórdia de nós, né? Mas irmãos, nós não podemos esquecer de uma coisa, a coisa pode apertar, mas Deus não perdeu e nem perderá o controle do mundo, o controle de todas as coisas. Eu sempre digo, Deus é o Criador, mantenedor e sustentador de todas as coisas. No subsídio teológico tem aqui uma observação muito interessante que diz assim: o Deus onipotente não pode ser plenamente compreendido pelo ser humano, mas nem por isso deixou de se revelar de diversas maneiras e em várias ocasiões, a fim de que o venhamos a conhecer. Deus não pode ser compreendido pela mera lógica humana e nem sequer sua própria existência pode ser comprovada desta maneira. Aí lá mais embaixo diz assim: Deus está sustentando ativamente o mundo que criou. Na conservação, ele sustenta a criação através de leis estabelecidas. Na providência, ele controla todas as coisas existentes no universo com um propósito ou com o propósito de levar a efeito seu plano sábio e amoroso, de forma que não venha a interferir na liberdade das suas criaturas. Mas Deus é soberano e está no controle de todas as coisas. Inclusive, coronavírus está no controle do Senhor. Esta praga perdeu o controle e tal. Os homens podem ter perdido, a medicina pode ter perdido, a turma pode estar perdida sem ter uma vacina, sem ter uma medicação comprovada, mas o Deus, Criador de todas as coisas, Ele sabe como fazer e Ele tem o universo sob o seu controle. Quem controla o mundo não é a China, quem controla o mundo não são os Estados Unidos, quem controla o mundo não é a Rússia, quem controla o mundo é Jeová, o Deus Criador e mantenedor, sustentador de todas as coisas. Que Deus assim nos abençoe, que o Espírito Santo fale mais forte ao seu coração. Se você gostou deste vídeo, se inscreva, não se inscreva e olha a mãozinha aí, clica para você dar o seu like e esse vídeo ele ser repassado para muitas outras pessoas. Deus te abençoe, até a nossa próxima lição, se Deus assim o permitir.